Hi, ladies! Sejam muito bem-vindas à série Vivendo por um Fio. Eu tô aqui para compartilhar com vocês os 15 anos da minha experiência vivendo de micropigmentação. Eu quero te ajudar a perder todo o medo e a insegurança que te impede de crescer e ter sucesso. Eu sou a Dani Demichille e no episódio de hoje a gente vai falar dos 5 erros que eu cometi sendo a minha própria chefe. Vamos lá? Bom, meninas, minhas ladies, né, da minha vida, eu preparei 5 erros aqui para vocês, para compartilhar com vocês que eu cometi sendo a minha própria chefe, que vocês não precisam cometer. Por quê? Eu já errei, né? Eu já errei, eu já passei por isso, eu já fui iniciante no quesito empreendedorismo, eu já iniciei como empreendedora, errei e tô aqui para compartilhar com você, para que você evite cair no mesmo erro, porque eu acredito que são armadilhas que chegam para todo mundo no início. Esse tipo de erro que eu cometi, que eu caí, a falta de experiência, de informação, ninguém me falou que isso poderia acontecer, ninguém me falou que eu tinha que fazer. Então, o que eu tive que fazer para aprender? Errar, quebrar a cara. Então, você não precisa passar por isso, porque eu tô hoje aqui para compartilhar com vocês os 5 pontos que eu acredito que foram cruciais, assim, na minha jornada como empreendedora, sendo a minha própria chefe. Então, vamos lá. Vou começar falando que eu fui por 8 anos parceira de um estabelecimento e nem sonhava, assim, sonhava em ter o meu próprio negócio. Eu achava que eu ia herdar aquele negócio, inclusive, de tanto que eu amava aquele lugar. Eu amava, era a minha segunda casa. Eu amava estar ali, eu amava fazer o que eu fazia. Eu era muito grata todos os dias quando eu saía de casa para ir trabalhar lá. Eu ia domingo, eu ia feriado. Eu estava super feliz, contente, satisfeita. E para mim, empreender ia ser ali. Só que a dona, minha parceira da época, vendeu. Ela estava por questões de saúde. Ela não podia mais ficar ali, ela vendeu para uma outra pessoa e a gente tinha muita afinidade, a gente era muito parceira real, não só profissionalmente falando. Tenho uma gratidão muito grande no meu coração até hoje por ela, mesmo que na época muitas pessoas achavam que ela me explorava e falavam coisas negativas, tipo, porque eu trabalhava domingo, feriado, qualquer hora, qualquer dia que ela me chamasse, ficava até 9, 10, ninguém queria ficar, só eu ficava. Mas eu fazia porque eu queria fazer, porque eu tava feliz fazendo aquilo. E pra mim era uma troca, sabe? Eu dava aquilo pra ela e ela me dava a oportunidade de estar aprendendo mais. Então, o meu coração é muito grato até hoje, muito por tudo que eu vivi naquele tempo. E quando eu pensei em ser minha própria chefe, quando ela vendeu, que entrou uma outra pessoa, a gente não teve muita conexão. A pessoa veio com umas ideias novas, diferente do que eu estava habituada a trabalhar. Me propôs algumas ideias que eu não achei bacana, nem legal. E daí eu conversei, expus a minha, ela não concordou, e daí cada um seguiu o seu caminho, sem confusão, lindamente feliz. Naquele momento eu falei, eu preciso, agora é a hora e eu preciso empreender. Eu tinha condição? Não, nenhuma, zero. Eu não tinha. Apesar de já ganhar muito bem naquela época, eu considero muito bem. A gente tá falando de 7 anos, 8 anos quase, 7 anos atrás. Eu considerava que eu ganhava bem pra caramba, pra uma menina que era parceira de um estabelecimento, eu não tinha meu próprio negócio. Tudo que eu tirava era livre de despesa, livre de responsabilidades, livre de impostos, eu não tinha taxas e etc. Eu ganhava aquilo ali, era aquilo ali. Então eu considerava bom, era um dinheiro que eu tirava limpo pra mim. Então eu achava bom. E eu gastava pra caramba. Super irresponsável. Irresponsável no sentido assim, olha, eu não pensava em ter uma reserva de emergência, mas eu realizei cada um dos meus sonhos da minha listinha de desejo enquanto eu trabalhei ali. Aqueles 8 anos que eu fiquei ali, eu fiz uma listinha. Quando eu tinha 17 anos, eu listei que eu queria, antes dos 20 anos, realizar alguns sonhos. Que era ter o meu carro, conhecer a Disney, colocar prótese de silicone, qual era o outro sonho? Bom, não lembro. Eu fiz uma listinha de sonhos, esses são os mais que eu lembro assim, porque foram muito importantes pra mim no momento que eu realizei cada um deles, sabe? E eu tinha essa meta, antes de 20 anos, realizar isso. E eu realizei cada um desses sonhos através de sobrancelha. Muito nova, muito jovem.
sem nenhum conhecimento em finanças, sem nenhuma preocupação com reserva de emergência, eu estava preocupada em realizar o meu sonho. Não me arrependo também, porque eu realizei eles, mas quando eu parti para empreender, eu não tinha nada, eu tinha 0 de reserva. Nada mesmo, gente. Lá tinha 1.000, não, nem 1.000 eu não tinha. Eu dependia do mês a mês, eu vivia do mês a mês. Eu ganhava 5.000 naquele mês, eu gastava 5.000. No outro mês eu ganhava 8.000, eu gastava 8.000. Então, eu vivia no mês a mês. Então, quando eu resolvi empreender, eu falei, caramba, será que dá? Na época, meu marido era meu namorado e ele falou, cara, vamos procurar um ponto, você tem muita cliente, você tem potencial, eu te ajudo, assim, com o que eu puder na parte braçal, assim, e foi eu e ele. A gente só namorava na época, eu lembro, e ele, eu lembro que foi ele que colocou o espelho, tô lembrando aqui, tô falando com vocês e lembrando, que eu lembro que quando a gente viu, eu não procurei muitos pontos, mas quando eu vi era bem pertinho desse lugar, eu precisava ir pra perto, não podia ir pra muito longe. Inclusive, quando eu saí, eu falei pra nova dona do espaço, que eu estava abrindo, aí ela falou, é aqui perto? Eu falei, sim, no outro quarteirão. Desculpa, mas eu preciso, né, me mexer, fazer alguma coisa. E ela falou, não, tudo bem, ok, eu não fiz nada escondido. E daí eu lembro quando eu entrei nesse ponto, era muito, muito simples, sabe, o local. Mas eu vi, assim, que se eu desse um jeitinho, um tapinha aqui, outro ali, o aluguel eu podia pagar. Eu lembro que na época era R$1.500 o aluguel. Eu falava, eu ganho em torno todos os meses entre 5 e 6 mil, eu consigo pagar esse aluguel. E meti as minhas caras, sem estar nem um pouco preparada para aquilo. Aí meu marido pintou, aí trocamos o piso, eu lembro que tinha um piso bem feio, aí eu conversei com a dona, se ela não ficava com metade, eu com metade. Aí passei no cartão de crédito para pagar no outro mês, tá? No mês com o salário que eu ia ter. Confiando que minhas clientes iam vir comigo, porque eu, né, tinha fé que elas iam me acompanhar, porque já tava ali 8 anos, eu falei, elas vêm até aqui. E de fato elas me acompanharam, isso foi bom, graças a Deus. Mas aí trocamos o piso do local, do estabelecimento, troquei o piso junto com a dona, meu marido fez tudo, pintou, colocamos espelho, lá, botamos um papel de parede. Eu lembro que tinha 2 salas, né? Porque eu falei assim, eu vou pôr na outra sala ali, eu vou colocar uma depiladora, massagista. E acabou o dinheiro, não dava pra colocar uma porta, né, pra dividir essa sala. Eu falava, meu Deus, e agora? Como que eu vou botar como que eu vou dividir? Como eu vou pôr uma massagem, uma depilação ali sem porta? Só que o banheiro era dentro dessa sala. Tinha o salão principal, a salinha e o banheiro era lá dentro. Tinha que passar dentro dessa salinha para ir no banheiro. E eu não tinha condição de colocar outro banheiro. Ou eu perdi aquela sala. Então, eu fiz o quê? Botei uma cortininha. Comprei um tecidinho bonitinho. Coloquei uma cortina para fazer de porta. Coitada da cliente que fazia massagem, tinha nem sossego de silêncio. Ouvia todo o barulho do salão. E a cliente que chegava com vontade de fazer xixi, se tivesse com massagem, ela não podia fazer, tinha que falar, desculpa, nosso banheiro tá interditado no momento. Não vai dar pra usar. Olha só a situação, gente. Mas o que eu tiro de lição disso é que eu fui, mesmo sem ter condição. Eu fiz. E foi esse processo, depois disso, que eu fui chegando em outra etapa, que eu tô aqui hoje. Se eu tivesse ficado lá, talvez eu estaria lá até hoje, porque eu podia falar, não tem condição, e essa condição não ia chegar nunca. Certo? Gastando e pensando em realizar meus sonhos, talvez essa condição não ia chegar nunca. A situação me obrigou, me empurrou, e eu fui sem ter condição mesmo, mas eu ainda assim tinha uma opção de não ir, de continuar ali, mesmo discordando das ideias. Eu podia ter continuado, mas eu resolvi que eu ia fazer. Aconteceram erros no caminho? Sim, e são eles que eu vou compartilhar com vocês. Mas o que é mais legal é que, mesmo sem ter condição nenhuma, eu fui e fiz. Entendeu? Então, às vezes, não importa se você vai atender num quartinho na sua casa, num quartinho na casa da sua mãe, sabe? Mesmo sem ter condição de você olhar e falar, mas aqui é tão feio. Olha a minha situação, nem banheiro eu tinha direito para oferecer para cliente. Às vezes, a cliente chegava e não sabia que não tinha banheiro. Ela já entrava falando, Dani, preciso usar o banheiro. Eu pensava, meu Deus. E tinha cliente fazendo massagem. Eu falava, meu Deus. Falava pra ela, desculpa, vou te levar aqui na vizinha. E eu já tinha, olha só,
Eu já tinha falado com a vizinha do lado que tinha um espaço de Herbalife, de shake, que ela servia alimentação, refeição saudável na hora do almoço. Eu tinha falado com ela que de vez em quando eu podia levar uma cliente lá. Ela achava ótimo que a cliente acabava conhecendo o espaço dela. E algumas até virava cliente dela. Daí eu falava, vem cá, vou te levar aqui na minha vizinha, porque meu banheiro tá interditado, desculpa. E ninguém deixou de ser minha cliente por isso. Ninguém deixou de fazer comigo por isso. Muito pelo contrário, elas viram junto comigo a evolução e o meu crescimento como empreendedora. Então, isso é bacana e eu sinto muito orgulho disso, sabe? Que eu comecei muito assim, numa condição bem simples mesmo. E eu falo assim pra vocês, vocês podem achar que eu tô exagerando, mas não era não, era muito simples. Eu lembro que era telha em cima. E era muito quente, era um forno a salinha que eu atendia. Era 2 salas, né, e o banheirinho. Era um forno, gente, e o piso era de madeira. Você imagina como era quente no verão? Nossa, era muito calor e eu não tinha condição também de colocar um ar-condicionado. Então, eu comprei um ventilador gigante, comprei não, né, meu marido tinha no porão da casa dele um ventilador gigante. Ele falou, nós vamos botar que esse aqui refresca o ambiente inteiro, porque é bem forte. E aí ele colocou. De fato refrescava, mas quando eu colocava na potência máxima, aquele ventilador era um barulho ensurdecedor. Mal eu conseguia conversar com a cliente. Era aquilo ou derreter. Ou a gente suava, fazia sauna enquanto fazia a sobrancelha, ou era um barulho. Tira aqui mais um pouquinho. Olha só a situação. Então, às vezes você pensa, ai, poxa, eu queria tanto ter minha salinha. Gente, o importante é fazer. Como diz a minha amiga Ana Paula, o feito é melhor que o perfeito. Quase não sai. O feito é melhor que o perfeito. Mais importante do que ter uma sala perfeita é você ter uma sala. Vocês estão entendendo? Então, eu sinto muito orgulho dessa parte da minha jornada, sendo minha própria chefe como empreendedora. Então, vamos lá. Fui, empreendi, reformei, meu marido pintou, colocou espelho, etc. Beleza. Daí o que aconteceu? Comecei, né? Aí eu tinha o contato das clientes já no meu telefone, mandei mensagem para todas elas, liguei avisando que eu pedi uma semana só. Precisava de mais tempo, ainda não tinha terminado tudo. Não tinha chegado maquininha de cartão, porque eu tive que abrir empresa correndo. Para conseguir ter a maquininha de cartão, tinha que ter empresa. Então, eu tive que abrir empresa correndo. E pedir uma linha de telefone fixo pro local. E fazer uma placa lá pra fachada. Gente, foi tanta coisa. O cartão estourou, assim. Todo o salário do mês seguinte já tá comprometido. Meu marido, que na época era namorado, foi quem emprestou o cartão, que eu não tinha um cartão com limite muito alto. Ele me emprestou o cartão e eu passei tudo no cartão dele, contando que todo mundo ia vir, né? E que eu ia ter dinheiro para pagar. Aí, o que aconteceu? Eu ia precisar de mais ou menos uns 20 dias para estar tudo em ordem, para atender. Só que eu não podia esperar esses 20 dias, porque tinha cliente que já ia precisar na semana seguinte. Minhas clientes de design tinha cliente que fazia toda semana, tinha cliente que fazia cada 10 dias, cada 15. Então eu não podia pedir muito tempo, senão eu ia dar a oportunidade delas irem testar em outro lugar. E era tudo que eu não queria. E também eu não queria deixá-la na mão. Eu queria que a cliente não sentisse essa transição. Que eu tava saindo de um lugar, indo para outro, mas que ela não fosse prejudicada. Que não atrasasse ali o atendimento dela. E tinha cliente que era fixa. Sexta sim, sexta não. Então, eu não queria ter que cancelar essas clientes. Então, o que eu fiz? Fiquei só uma semana com a agenda fechada e já parti para atendimento de novo. Aí, eu não tinha maquininha de cartão, eu não tinha telefone fixo, eu não tinha faixa, a placa ainda não tinha chegado na minha fachada, que eu tinha encomendado numa gráfica perto de casa, que era mais baratinha, e ela falou, é 20 dias para ficar pronta. Era isso ou pagar caríssimo, então eu peguei essa. Daí eu lembro que eu liguei para as clientes e elas falavam assim, Dani, mas eu só tenho cartão, eu não ando com cash, com dinheiro, né? Que a gente fala muito cash. Na hora que ela chegava no lugar, ela ia pagar, ela falava, só tenho cartão. Eu falava, não tem problema, você me dá quando você vier na próxima. O que pra mim, o que importava era atender. E era ali tá fazendo o dinheiro, que eu precisava de dinheiro para pagar tudo aquilo, porque eu não tinha reserva. Então, o meu erro começou aí. O meu erro foi ter começado, o primeiro erro foi ter começado sem ter nenhuma grana. Mas eu quero te falar que esse é um ponto que o importante é você fazer com a condição que você tá. Só que eu já estava 8 anos na profissão, eu tive tempo
de me preparar, de ter uma reserva, de falar, o momento que eu for empreender eu tenho esse daqui. Eu tive tempo. Mas se você tá começando agora, faça com a condição que você tem. Eu não tinha nem R$1.000 no bolso, em dinheiro, nada, e eu fiz. Eu acho que para falar que eu não tinha nada, eu acho que de dinheiro mesmo, eu devo ter investido uns R$300, assim, em espécie, na época. Só coisa assim que tinha que ser dinheiro mesmo, que não passava cartão, dei um jeito e tinha, eu acho que uns R$300, mas dinheiro em poupança, aplicado, investido, guardado, para isso eu não tinha. Então, o meu caso tem um detalhe, é que eu tive tempo, eu estava muito tempo na profissão, é que eu fui descuidada mesmo. Então esse foi um ponto. Mas eu não vou considerar esse um dos 5 erros, porque esse pode não fazer parte da realidade da maioria que está começando agora, certo? Então vamos pensar em começar com a condição que você tá. Não vamos pensar nesse, ai, é um erro ter começado sem ter dinheiro porque eu tive tempo. Eu considero que foi um erro porque eu tive muito tempo. Eu podia ter uma graninha, né? Quando a dona vendeu, eu podia ter pensado, ah, vai que não dá certo com essa outra pessoa, já vou começar, porque foi um tempo ainda, foi uns 3 meses. Eu podia ter começado ali a economizar, né? Mas não pensei. Aí tive que passar esse apuros. Comecei ali com o negócio não estando muito bom e passei um aperto. Mas se você tiver que passar esse aperto também, passe. Você não vai morrer, ninguém vai deixar de ser sua cliente por isso, porque ninguém deixou de fazer comigo por isso e ninguém morreu. Só passou um pouco de calor. Mas então, aí o que aconteceu? Fui seguindo, fazendo as clientes, acumulando, e todas elas me acompanharam e vieram junto. Eu comecei a ganhar dinheiro e faturar. Eu falei, nossa, estourei. Sou agora uma empreendedora linda, perfeita. Sou a universal. Brincadeira. Corta essa parte. Eu sou uma empreendedora master agora, porque tá tudo dando certo, saindo como eu planejado, paguei o cartão, todo mundo veio, tô conquistando cliente. E aí vem o primeiro erro. Deixa eu olhar. E aí veio o primeiro erro. Quando eu resolvi empreender, eu jurei que eu poderia trabalhar a hora que eu quisesse. Eu pensei assim, tá, eu amo trabalhar no espaço onde eu tava antes, amava trabalhar lá, fazia porque eu queria, porque me enchia meu coração de alegria. Mas se eu pudesse trabalhar um pouco menos, acho que eu trabalharia um pouco menos. Engano meu. Engano meu. Porque, por mais que você tenha a flexibilidade de horários, vai te demandar atenção em outros setores. Ser empreendedora. Você vai precisar se organizar com as finanças, com a agenda. Lá no espaço tinha uma pessoa que cuidava da agenda. Eu nem sabia quem estava marcada. Nem sabia quantos clientes eu tinha naquele dia, quem tinha ligado, quem tinha cancelado. Tinha uma recepcionista lá que fazia isso. Então eu ia precisar cuidar da minha agenda, ligar, lembrar, PPP, isso é banco, é pagar contas, que eu não tinha essa responsabilidade. Esse tipo de trabalho eu não tinha. Então, eu jurei que eu tinha mais flexibilidade de horário. Eu determinei, a partir do momento que eu me tornei empreendedora, eu determinei que toda segunda-feira seria minha folga. E eu ia folgar toda segunda-feira. E assim foi. Então, esse dia que eu falei, ai, vou estar linda e maravilhosa assistindo Netflix. Só que não. Eu ia pra banca, eu corria pra fila, eu tinha que comprar material, eu tinha que fazer isso, eu tinha que fazer aquilo, fazer um monte de coisa, e tinha que trocar um negocinho, trocar uma lâmpada lá no salão. Engano meu achar que eu ia trabalhar menos. Esse ponto, aí você vai falar assim, poxa, então ser micropigmentadora, entrar pro ramo de sobrancelha e ser sua própria chefe, você vai trabalhar muito mais. De certo modo, sim, mas vai levar a um dos próximos erros, tá? Vocês vão entender o que eu vou falar. Por quê? Qual que é o segundo erro? Qual que foi meu segundo erro? Foi querer dar conta de tudo. Por isso que muita gente fala que, ai, empreender, ser sua própria chefe, você vai trabalhar muito mais. Vai, de fato, trabalhar bastante. Mas você não vai dar conta de tudo. Ninguém é boa em tudo. E esse foi um dos meus erros por muito tempo. Depois eu entendi isso. Errando, eu entendi que eu não ia dar conta. Como eu dei muito tempo, que eu quase fiquei louca. Eu atendia, eu abria o portão, que era automático, tinha que toda hora ir lá e apertar o botão, abrir o portão. Eu atendia o telefone, eu passava o cartão, eu fazia o cafezinho para cliente, eu que limpava o salão, eu que fazia pedido, eu que fazia fechamento, tudo eu.
Tudo eu no começo. Tudo eu. Eu era 1000 Danieles. Tinha 1000 Danis ali, com 50 mil braços. Eu que fazia tudo. E às vezes, quando eu não atacava de entrar no lugar de alguém, tipo, eu coloquei uma depiladora para me ajudar, uma massagista, depois testei colocar uma manicure. No final, gente, antes de vir pra cá, teve uma época que o Demichille, que era o nome do meu espaço no Brasil, chegou a ter 13 pessoas trabalhando. 13 pessoas parceiras do espaço, entre manicures, cabeleireiro, esteticista, acupunturista e etc. 13 pessoas parceiras do espaço. Mas foi um crescimento devagar, como eu tô falando. Então, entre todas essas tarefas, eu me dividia em 50 pedaços para fazer. E acabava que eu ficava super sobrecarregada e isso levou, um erro levou o outro, vocês estão entendendo? O fato de eu querer fazer tudo me deixou sobrecarregada demais. E eu acabei não vivendo o benefício. Por mais que empreender te cobra muito mais, te traz responsabilidades que quando você é parceira de um espaço você não tem, é muito gratificante, porque você vê um crescimento. Ali eu tava ali, era aquilo. O meu crescimento era aumentar meu número de clientes, só isso. Mas aqui não, eu tava crescendo de verdade, como pessoa, amadurecendo, sabendo lidar com pessoas, aprendendo de business, de negócio, ganhando mais, crescendo a minha marca. Tinha um crescimento do lado de cá, como empreendedora. Então, um erro foi querer dar conta de tudo e achar que eu podia fazer tudo. É falta de experiência, né? Então, se você tá começando agora, tenha em mente isso, que você não vai dar conta de tudo, e você nem precisa. Se for necessário, contrata uma pessoa para atender o telefone, fazer um cafezinho e limpar. Nem que você ofereça pouquinho no início. Tanto que minha primeira recepcionista, ela foi depois minha recepcionista de novo, quando ela estava mais velha eu contratei ela, mas no início foi a minha enteada, a Luísa, que depois trabalhou comigo por 2 anos de carteira assinada e tudo mais, eu contratei oficialmente ela. Mas lá no início, ela tinha acho que 12 anos e eu falei, é você mesmo, porque eu não podia assumir mais uma dívida, eu tava começando, mas eu falei, eu não dou conta, não tá dando, eu tô deixando a cliente desconfortável, tendo que parar o atendimento para fazer um café para outra, para abrir o portão, para cobrar, atrasava, porque tava ali passando um cartão, batendo um papo com a cliente, não dava. Então, ela tinha acho que 11 ou 12 anos na época, eu falei, vou pagar pouquinho. Então, você tem como, sabe? Você conhece alguém que tá ali, você fala, você me dá só uma forcinha, só atender um telefone, oferece um pouquinho que você tá começando. Tanto que o legal é que, assim, o fato dela ter topado mesmo ganhar pouquinho no começo, eu pagava pouquinho para ela. Depois, me fez o quê? Na hora que eu dei uma mudada, dei uma repaginada, daí depois já mais experiente, já com uma reserva, né? Eu dei uma repaginada no espaço, ampliei quando tinha um monte de funcionário, e eu contratei ela oficialmente e paguei um salário, sabe, de decente para ela, conforme ela merecia. Se eu pudesse, teria até pago mais, porque ela era uma Severino para mim, ela era uma faz-tudo. Então, vocês estão vendo como tudo acontece porque tem que acontecer? Então, às vezes você fala com a pessoa, conversa, olha, hoje eu vou te pagar isso porque eu tô começando, mas conforme eu for crescendo, eu quero que você cresça comigo e tal, e assim foi. Então, esse foi o meu segundo erro. Terceiro erro, vamos pro terceiro erro. O terceiro erro foi não ter feito uma reserva. Eu pegava tudo e gastava. Entrava, eu gastava. Claro que eu ia melhorando, né? Ai, preciso colocar uma luminária bonita. Ai, acho que agora dá pra pôr um papel de parede. Mas eu não fazia uma reserva. Eu não tinha um dinheiro destinado a reinvestimento do negócio. Onde eu pegava fazia o fechamento, tirava um valor, guardava ele ali para o momento de fazer de emergência, o momento de reinvestir no negócio. Eu, por muito tempo, não tive. Por muito tempo, tudo que entrava, saía. E foi um erro muito grande e eu espero que vocês não cometam, porque vocês vão acabar se endividando em algum momento para fazer um curso novo quando tiver uma oportunidade. Às vezes dá uma melhorada, às vezes surgiu a oportunidade de um curso que você fala, poxa, ia me aumentar o meu movimento, ia ter mais clientes na minha agenda, mas eu não tenho dinheiro. Então, ter essa reserva do seu negócio, pensa que aquele dinheiro não é teu. Ele é da tua loja, da tua salinha, da tua marca, não é teu. Então,
tudo que for para agregar no seu negócio, aquele dinheiro pode ser usado, mas para comprar roupinha, sapato, perfume, restaurante, não, tá? E daí a gente vai para o próximo erro, que foi eu não ter também tido salário por muito tempo. Falando ainda de finanças, né? Eu nunca pegava meu salário, eu fazia o fechamento. O que é o correto? Você tem o seu salário, você tem a reserva emergencial e você tem ali um valor para reinvestir, para melhorias, que todo mês deve ser reinvestido, né? Você tem que sempre ir melhorando o seu negócio. E eu não tinha salário, eu não tinha. Tanto que, olha, eu cometi um erro tão grande que eu tenho certeza que muita gente vai se identificar. Eu queria tomar um açaí no meio do dia. Eu abria a gavetinha do caixa, tirava R$10 e ia lá comprar um açaí. Ai, vamos no barzinho hoje à noite, quando terminar o expediente? Vamos. Quanto entrou hoje no caixa? 300? Ai, me dá 100 aqui que eu vou ali no barzinho. Deixa 200 aí no envelope. Gente, olha que loucura. Olha o que eu fazia. Eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com isso. Eu tirava dinheiro do caixa, sabe? Aí chegava no dia de pagar o aluguel, perto de pagar o aluguel, às vezes não tinha, porque eu gastei tanto, me perdi nas contas. Aí eu tinha que correr, ligar para os clientes. Ai, meu Deus, tirar dinheiro de casa, pedir pro marido, vai inteira ali. Não precisava, porque entrava muita grana. Não precisava. Era só a falta de organização. E cuidado para vocês não caírem nesse erro também, quando o dinheiro começar a entrar. Quando você vê R$1.000, R$1.500 em um dia entrar para vocês. Porque não é difícil quando você trabalha com micropigmentação. O seu cheque cliente é muito alto. Se você cobrar R$500, que é barato, na sua sobrancelha, 3 que você atender, 3 no dia. Vamos falar de 2, para ficar um movimento mais fraco ainda. 2 que não é difícil. Você já fez R$1.000 num dia no seu negócio. Então, cuidado de falar, nossa, R$1.000 em 2 horinhas. Nossa, eu posso ir ali comprar aquilo que eu queria. Eu caí muito nesse erro. Então, o dinheiro entra muito, mas se você não tiver consciência e cuidado, você acaba gastando muito e se perdendo. Eu, no momento que eu fiz uma transição do meu negócio, que ele era simplesinho ali, que eu dei uma repaginada, daí eu ampliei, coloquei salas, divisórias, bem bonito, foi um projeto com uma arquiteta, teve ar-condicionado, televisões, tive uma recepção maravilhosa, tinha uma copa com cozinha para todo mundo fazer refeição, tinha um banheiro lindo, papel de parede importado da Itália, foi um negócio lindo. Ficou tudo assim do jeito que eu queria, sabe? Mas nesse momento que eu fiz essa transição, foram anos depois de quebrar a cara. Foi anos ali fazendo errado pra falar, peraí, tem que fazer certo. Aí acertei, quando eu acertei eu consegui dar essa repaginada. E só depois que eu dei essa repaginada no meu negócio, foi que eu pude ter vários parceiros, foi que eu tive a oportunidade de ter parceria com um monte de influencer e blogueiras e artistas reconhecidas, famosas, começaram a ir no meu espaço, só depois dessa repaginada. Não que, porque era simplesinho, como eu falei, vão deixar de fazer, mas você cresce mais. Você, sabe, é legal você ter um espaço bacana e confortável, é legal. Então, isso podia ter acontecido antes, mas a falta de preparo da minha parte, de experiência, cabeça dura, errei. Eu tô aqui para te falar que você seguir cada um desses passos, sabe? Se você, não importa, o importante é começar, não importa se você tem condição ou não. Depois, vamos lá. Não pense que você vai poder trabalhar a hora que você quer. Não pense, tá? Esteja disposta no início a dar tudo de você. Depois, você não pode fazer tudo sozinha. Se for preciso, tenha parceiro. Se for preciso, sabe? Contrate pessoas, nem que seja oferecendo o que você pode, mas não queira fazer tudo, porque às vezes a gente não dá conta. Depois tenha uma reserva, tire uma reserva do seu salário e do faturamento e tenha salário. Tenha salário. Eu acredito que esses foram os principais erros que eu cometi dentro da minha vida como empreendedora, sendo minha própria chefe, dona do meu negócio. E eu acredito que algum deles poderiam ter sido evitados se alguém tivesse chegado para mim em algum momento e ter falado, Dani, olha só, não faz assim,
sabe? Ou tipo, Dani, você tem reserva de emergência? Dani, você... Ah, outra coisa. Vou dar mais um bônus aqui. Vou dar mais um erro que eu cometi. Eu falei 5, mas eu vou falar 6, que eu acabei de lembrar um. Super importante. Que ninguém também me falou e que agora pensando que poderiam ter me falado, me veio isso à cabeça. É estudar sobre finanças, sobre business, gente. Sobre negócio. Às vezes a gente fica focado em aprender sobrancelha. Por isso que hoje, no meu curso online, eu dou uma aula, tem um módulo só de marketing e empreendedorismo. Tem um módulo de empreendedorismo porque eu sinto como para uma profissional ter sucesso, porque eu quero fazer o quê? Quero tirar o medo, desbloquear vocês para levar vocês para o sucesso. Eu acredito que para um profissional chegar no sucesso é muito importante ter consciência de empreendedorismo, finanças, sabe? Essas coisas ninguém nunca me falou. Eu falava assim, poxa, quanto eu preciso guardar? Quanto tem que ser meu salário? Quanto tem que ser minha reserva de emergência? Quantos por cento eu posso gastar? Quantos por cento eu tenho? Eu não sabia, ninguém nunca me falou. Então, no curso hoje, no produto que eu tenho hoje, eu ensino isso porque não é assim, vou inventar aqui uma coisa que eu quero colocar. Porque eu acredito verdadeiramente que para você ser um profissional completo, de sucesso como micropigmentador ou design de sobrancelha, você tem a obrigação de saber sobre marketing, finanças, administração e negócios, voltado para a área de beleza. Se eu tivesse feito um curso sequer, eu fazia milhões de cursos na área de sobrancelha, se eu tivesse feito umzinho sequer de finanças, administração, empreendedorismo, talvez eu tivesse evitado. Como que eu fui vendo tudo isso? Errando, fui descobrindo, peraí, não tá funcionando assim. Ai, peraí, deixa eu contratar uma pessoa que eu não dou conta. Ai, peraí, eu preciso ter salário. Calma que tá bagunçado isso aqui, desse jeito eu nunca vou crescer. E a hora que eu organizei a casa foi que o negócio prosperou. Então, vocês estão aqui recebendo esse tipo de informação para evitar que vocês caiam nesse mesmo erro. Eu estou compartilhando com vocês experiências que eu tive, erros que eu cometi, para que vocês não caiam no mesmo erro, tá bom? Esse foi mais um vídeo da série Vivendo por um Fio e eu quero agradecer muito você ter assistido esse vídeo até aqui comigo. Quero te lembrar de se inscrever no canal, ativar sininho, notificações e compartilhar esse vídeo, beleza? Um beijo, galera, e até o próximo vídeo.